Há uma presença aqui. Sem perca de tempo, antes de nós abrirmos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Há uma presença neste lugar. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Há uma presença, irmão. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como a trança dos lavandeiros, e assentar-se-á como derretedor purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata, e eles trarão ao Senhor justa oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Pode tomar vossos assentos. Deus abençoe. Antes de iniciarmos essa mensagem, nós precisamos saber que nenhum avivamento virá. Nenhum avivamento virá sem que a igreja esteja ansiando por ele. Sem que a igreja esteja ansiando por ele. Perguntaram a Leonardo Ravenhill, porque muitos ainda não vivem um avivamento. Esse homem, Leonardo Ravenhill, respondeu e disse: porque muitos estão vivendo uma vida muito boa sem ele. Porque tarda o pleno avivamento. Porque nós conseguimos viver sem ele. Nós conseguimos ser bons sem avivamento. Não há um desejo de fato ardente no nosso coração por avivamento. Nenhum avivamento virá sem que antes também haja arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a primeira doutrina da Bíblia. Arrependimento vem antes de amor. Arrependimento vem antes de misericórdia. Arrependimento vem antes da graça. Arrependimento é a primeira pregação evangélica. Em Marcos capítulo 1, no versículo 4, diz que apareceu João no deserto pregando arrependimento para perdão de pecados. Observe, arrependimento para perdão de pecados. Não é perdão de pecados. Isso significa que pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Há uma doutrina aí afora que diz: vai lá, pede perdão a Deus. Muitas pessoas pedem perdão para se aliviar da culpa, não para abandonar seus pecados. Você não é perdoado quando você pede perdão. Você é perdoado quando você se arrepende. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Arrependimento é a pregação de Jesus, é a pregação dos apóstolos. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Por isso que o texto diz que João apareceu pregando arrependimento para perdão de pecados. O arrependimento é uma das mensagens necessárias que precede o avivamento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Nenhum avivamento também virá sem que Jesus seja o centro. Sem que Jesus seja o centro. Você quer ver o que é avivamento? É quando Jesus voltar a ser cantado. É quando Jesus voltar a ser clamado. É quando o homem deixar de ser o centro e Jesus voltar a ser o centro. Mas hoje nós vamos falar
sobre 4 fases de um poderoso avivamento. Essas fases são necessárias em todo o avivamento. Você irá encontrar essas 4 fases. Mas avivamento é um movimento iniciado de Deus do céu para a terra. Avivamento não é uma ação direta de Deus. Avivamento é uma reação de Deus. Deus precisa ser provocado para que venha avivamento. Ou seja, avivamento é Deus reagindo, não Deus agindo. Avivamento é uma resposta de Deus dos céus para a terra, aos ataques à igreja, à imigração de pecado no meio da igreja, a iniquidade do povo, a frieza do povo. Avivamento é quando Deus reage. É uma resposta de Deus ao que acontece na igreja. Por isso o termo avivamento. Perceba que se avivamento vem, é porque tem algo na igreja, de forma geral, que Deus não está gostando. Então ele vai começar essas 4 fases que eu gostaria de destacar aqui hoje. A primeira delas, aqui onde lemos Malaquias capítulo 3, verso 1, a vinda de um mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Antes de um poderoso avivamento, o Senhor vai levantar uma voz, como por exemplo João Batista, antes da vinda do Senhor Jesus. Antes de qualquer avivamento, o Senhor vai levantar os seus servos para ser a voz profética, clamando, levantando, levando o povo a buscar ao Senhor. Essa é a regra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lemos assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, observe, meu povo não é qualquer povo, é meu povo. E aqui nesse texto você encontra 4 condições para um avivamento e 3 bênçãos de um avivamento. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Você gosta das bênçãos de um avivamento? Então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas para isso nós precisamos se lembrar das condições para elas. O texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, observe o texto, busca. Deus quer ser buscado. Deus existe para ser buscado. E Ele conta com essas 4 condições para visitar a sua casa e a sua família: orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos. Então eu mando fogo do céu. Deus. Entre Atos 2, na descida do Espírito Santo até Samaria, você tem aproximadamente aí 12 anos. Depois de Samaria a Éfeso, quando Paulo ganha toda a cidade, dá aproximadamente 30 anos. A igreja de Éfeso vive um avivamento sobrenatural. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 2, você vai começar a perceber que lá ela já se esqueceu do avivamento. E o Senhor vem apenas 50 anos depois e diz: aconselho que de mim compre vestes. Ei, olha, veja onde vocês caíram, porque vocês perderam o primeiro amor. Apenas 50 anos depois, Deus vai usar João com 102 anos para dizer a Éfeso: volte, volte, arrependa-te. Sabe o que eu vejo nisso aí? Que Deus visita as gerações, que Deus marca as gerações. Ele nunca deixou de visitar uma geração. Ele tem seus servos mensageiros para ser a voz profética, clamando e levando o povo a viver uma vida de santidade a Deus. Estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Você quer ver o que é avivamento? O que é arrependimento? É só você olhar o que João Batista pregava em Marcos capítulo 1. Arrependei-vos, arrependei-vos, abandone seu estilo de vida pecaminoso e volte para o Senhor. Quem é adúltero, deixe de adulterar. Quem mente, deixe de mentir. Quem bebe, quem tem vícios, abandone os seus vícios. Abandone a vida dupla, abandone a vida dupla e volte para Deus.
Volte para Deus, volte para a sua mulher, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para Cristo, volte para a igreja, volte à comunhão. Essa é a palavra inicial de todo o avivamento. Arrependei-vos. Quando Jesus voltar, Ele vai cobrar de seus mensageiros essa mensagem. Olhe a sua volta e veja se o Evangelho hoje aguenta uma mensagem de arrependimento. Quando a Bíblia diz que avivamento nasce em corações que se voltam para Deus, essa palavra tem que provocar em cada coração uma extensa fome pelo Senhor e o nojo do pecado. As pessoas têm e devem sentir nojo do pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais você peca, mais você vai pecar. Ele cresce à medida que você alimenta ele. O pecado é mentiroso. Ele promete liberdade e paga com prisão. Ele promete vida e paga com morte. O pecado também é enganador, é um embuste. Ele te leva mais longe do que você jamais quis ir. Ele te mantém lá preso por mais tempo do que você jamais quis ficar. Ele custa mais caro do que você jamais quis pagar. Entenda uma coisa: no pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Estou sentindo uma graça tão grande aqui, irmão. Essa noite vai ficar marcada na tua história. Essa noite vai ficar marcado na tua vida. Essa noite vai ser memorável em vida de alguns que estão aqui. Olha, a mensagem é essa: endireitai os seus caminhos. Vamos endireitar os nossos caminhos e voltar ao Senhor. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Qual outra mensagem de avivamento esperávamos? Qual outra mensagem de avivamento esperávamos para um país tão promíscuo como nossa nação? Deus tem pressa em mandar o grande mover de avivamento, mas Ele precisa levantar o povo ao arrependimento. Há uma graça pairando nessa noite aqui. Há uma graça sobrenatural aqui. Essa mensagem foi pregada em todos os avivamentos. Você pode ver na história com Jonathan Edwards, com William Seymour, com David Brennan, com Taylor, com John Wesley, com Madame Jane Goodall, com Charles Finney. A história diz que Finney era tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que quando ele chegava na cidade as pessoas diziam: o tempo está mudando. Outras falavam: Finney está chegando. Ele mudava a atmosfera. Eu estou dizendo para você que Deus quer fazer de novo. Você pode ser o John Wesley da vez, o William Seymour da vez, Charles Finney da vez. A pergunta é: você se colocaria disponível? Você se colocaria disponível para ser um avivalista para essa nação? O Brasil precisa de um batismo de arrependimento. O Brasil precisa se voltar para Deus. Deus não vai descer enquanto muitos estiverem escondendo os seus pecados. Eu vejo uma graça pairando neste lugar. Eu vejo uma graça, um mover do Espírito Santo. Algo glorioso está para acontecer. Eita glória. Porque já tem corações aqui arrependidos, diz o Senhor. Já tem corações aqui quebrantados, diz o Senhor. Já tem corações aqui se humilhando, se derretendo na presença. Avivamento é quando cada pessoa tem noção que ele precisa se derramar, ele precisa se arrepender, para Deus o levantar e derramar as tuas graças. Glória. Imagine o Senhor batizando essas crianças. O grande mover de avivamento. Deus vai operar na igreja quando a igreja tiver um único propósito. Se levante para um único propósito. Você sabe por que Deus libertou o povo de Israel do Egito? Porque se levantarem e clamará um propósito. Deus quer derramar graça. Deus quer derramar graça, mas se levante em um único propósito. Deus quer ver a união da igreja. Deus quer ver a união da igreja. Deus quer ver a...
Há uma graça neste lugar, meu irmão. O Senhor está dizendo que vai começar a renovar crente aqui. Corações que já estão se derramando, Senhor. Eu quero a graça. Eu quero viver o avivamento. Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso me lançar. O Senhor está dizendo, eu estou derramando vida. O Senhor está falando, eu comecei a gerar um grande avivamento em Campo Mourão. Há um avivamento sendo gerado aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo, se prepara para viver o sobrenatural. Se prepara para ser impactado com a glória. O pecado vai começar a correr, porque a graça de Deus vai alcançar. E vai mudar, e vai mudar, vai levantar, vai encher. Meu Deus, eu preciso parar. A hora já se foi, eu preciso parar. Em nome de Jesus, fique em pé comigo aqui, irmão. Fique em pé rapidinho. Deus vai visitar seu povo aqui. 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 Enquanto eu estava sentado, o Senhor aguçou o meu olfato, me fez sentir cheiro de cigarro. Eu vou falar. O Senhor me trouxe como boca de Deus, eu vou falar. Volte ao arrependimento. Volte ao mover. Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-nos de flor. Tu vais ser cheio até o tutano, diz o Senhor. Há uma graça. O diabo perdeu mais uma. Perdeu, sabe por quê? Porque a graça dele te alcançou. Tem crente que não vai aguentar. Tem crente que não vai aguentar. Deus vai começar a arrebatar. Vai começar a arrebatar e mostrar a glória dele.